Ao ser questionado sobre os custos das viagens internacionais, o governo Lula costuma dizer que elas trazem investimentos ao Brasil, mas um levantamento da Coluna mostra que a maioria desses aportes ainda não saiu do papel. Ao longo de 3 anos de viagens pelo mundo, Lula anunciou promessas de 345,6 bilhões em novos investimentos, mas desse total, só 42 bilhões já foram efetivamente contratados ou investidos, apenas 12,5% do total. Enquanto isso, os gastos com as viagens internacionais do governo mais que dobraram nos 2 primeiros anos de Lula em relação aos 2 últimos anos de Jair Bolsonaro. O próprio presidente costuma destacar os resultados de suas viagens. Abre aspas. De vez em quando, as pessoas perguntam quanto a gente está gastando para fazer essa viagem. Eu não sei quanto estou gastando, mas sei quanto estou levando de volta para o Brasil, disse Lula em Paris em junho deste ano. Segundo ele, os investimentos trazidos da China, do Japão e de outros países são o que todo presidente deveria fazer. Neste fim de semana, Lula esteve em Joanesburgo, na África do Sul, para a reunião da cúpula do G20. Em seguida, foi à capital de Moçambique, Maputo, para uma visita de Estado. Só que muitos dos investimentos anunciados nas viagens têm prazo de até 30 anos para se concretizar. Outros já estavam contratados antes mesmo de Lula decolar. Em um caso, a Secretaria de Comunicação da Presidência, a SECOM, chegou a dizer que as viagens de Lula seriam responsáveis por 75% de todo o investimento estrangeiro no Brasil no primeiro semestre de 2023, um número altamente implausível. Numa nota publicada em setembro daquele ano, a SECOM afirmou que as viagens de Lula resultaram diretamente em 111,5 bilhões de novos investimentos no primeiro semestre. Mas, segundo o Banco Central, todo o investimento direto no país naquele período foi de apenas 149,9 bilhões, ou seja, as viagens teriam de ser responsáveis por 3/4 de todo o dinheiro estrangeiro entrando no Brasil. Entre os casos em que os investimentos se concretizaram estão os aportes no Fundo Amazônia e um empréstimo do Japão. Em abril de 2023, o presidente americano Joe Biden anunciou até 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. Desse total, 100 milhões já foram efetivamente repassados ao Brasil. O Reino Unido também formalizou uma doação de cerca de 500 milhões no final de 2023. E o Japão fechou um empréstimo de 1,1 bilhão para a indústria farmacêutica brasileira, que foi finalizado em 2025. Mas nem tudo saiu como divulgado. Em junho deste ano, durante uma viagem à França, o senador Jorge Viana, presidente da Apex, anunciou 100 bilhões de reais de investimento em empresas francesas no Brasil. Só que a soma real dos aportes divulgados pela própria Apex é de 40,2 bilhões, e nem tudo já se concretizou. Em 2 casos, esses valores já tinham sido divulgados antes da viagem. A Lactalis, por exemplo, tinha anunciado em março um investimento de 291 milhões em Uberlândia, Minas Gerais. Já a CMA-CMG tinha comprado parte de uma empresa brasileira ainda em 2024 por 13,5 bilhões. A Engie Brasil, da área de energia, informou que já investiu mais de 5,2 bilhões em geração e transmissão de energia e que pretende aportar outros 6 bilhões até 2027. Todos esses valores são de concessões antigas, já assinadas. Já os gastos com as viagens internacionais sobre Lula chegaram a 837,8 milhões até agora, segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Só nos 2 primeiros anos, o montante saltou de 299,8 milhões para 622 milhões, um aumento de 107%. Ao final da viagem a Moçambique, Lula terá feito 43 viagens internacionais, visitando 52 cidades em 41 países diferentes. Foram pelo menos 150 dias fora do Brasil nesse terceiro mandato. Os destinos mais frequentes deles são os Estados Unidos, a Colômbia, a Argentina e o Uruguai. Em algumas dessas viagens, as comitivas foram enormes. Na ida ao Japão e ao Vietnã em março deste ano, por exemplo, Lula levou mais de 220 pessoas. Só essa viagem custou 4,5 milhões de reais. Procurada, a SECOM disse que as viagens servem para abrir portas e criar ambientes de confiança, fecha aspas, e que os resultados se materializam ao longo dos anos e não em semanas ou meses. Segundo a secretaria, o Brasil continua sendo um dos países que mais atrai investimento estrangeiro no mundo,
atrás apenas dos Estados Unidos.